Então, dar início à aula teórica. Portanto, a aula de hoje será sobre o capítulo 6, portanto, estudo global dos escoamentos líquidos. Vamos começar aqui pela análise da chamada equação de Bernoulli, em que temos um escoamento que se realiza entre dois pontos. Portanto, temos aqui o ponto 1 caracterizado e temos aqui o ponto 2, ok? E entre os dois existe uma contração e, portanto, passamos de uma secção de 1 com um determinado diâmetro para uma secção 2 com um diâmetro diferente e com uma consequência também de menor, não é? Portanto, em termos de diâmetro. Ora, como eu vos venho a referir ao longo do semestre, o que nós necessitamos de fazer é, mais uma vez, uma análise energética ao nosso escoamento. Vamos imaginar então o nosso escoamento de 1 para 2 e ver aquilo que daqui conseguimos retirar. Temos então aqui representado a nossa equação de energia e vamos chamar a H a energia num determinado ponto, ok? Esta energia no ponto 1 menos a energia no ponto 2 será igual à variação de energia potencial mais a variação de energia cinética que ocorreu entre os dois pontos. Idealmente, nós poderíamos aqui dizer, bom, a variação de energia entre o ponto 1 e o ponto 2 seria igual a 0. Mas não é verdade, não é? Portanto, nós sabemos que entre 1 e 2 vão ocorrer variações, por exemplo, que estamos aqui a ver, quer de altura, quer de secção, que vão originar, como é óbvio, esta variação de energia potencial e esta variação de energia cinética. Portanto, isto associado também à própria configuração e à própria características da tubagem, vão originar aquilo que nós iremos referir mais adiante como perdas de carga. Ora, as perdas de carga, depois iremos ver, resultam numa perda de energia que existe entre as duas secções 1 e 2. Bom, nós temos então aqui a explicitação da equação. Então vocês reparem, temos a chamada, vamos começar aqui pelo P1 sobre γ. P1 sobre γ será a nossa altura piezométrica. Depois, P1 sobre γ mais Z1. Z1 é a nossa altura geométrica, ok? Ou cota geométrica, portanto, aquilo que nós temos aqui representado como H1 e aqui H2 seria então aqui o nosso Z1, está certo? Portanto, é para um plano de referência a nossa cota geométrica. Portanto, o P1 sobre γ mais Z1, recordar que o γ não é mais nem menos do que a massa específica vezes a aceleração gravítica, é o nosso peso específico, ρ vezes g, e este valor que aqui está, que resulta da soma destes dois termos, designa-se por cota piezométrica. Depois, o que é que nós temos aqui? V1 ao quadrado sobre 2G. Isto faz-nos lembrar aquela energia cinética que aqui aparece. Portanto, aquilo que nós temos aqui é, evidentemente, a chamada energia cinética do escoamento no ponto 1. E, em termos de fluidos, nós designamos por altura dinâmica ou altura cinética, está bem? Portanto, é esta a designação que vamos dar a este termo. E aquilo que fizemos para o termo 1 também nos aparece para o termo 2. Portanto, isto é a situação ideal em que nós teríamos que toda a energia do ponto 1 seria igual à energia do ponto 2. Mas, como eu vos disse, existem perdas de energia originadas quer pelo atrito, quer por acessórios. Portanto, quando nós temos esta perda de energia, chamamos-lhe a isso perda de carga. Ora, a perda de carga não é mais nem menos do que atrito e acessórios que existem na nossa canalização ou na nossa tubagem e que originam estas perdas de energia, que podem ser localizadas ou podem ser contínuas ao longo da nossa própria tubagem. Nós temos mais uma vez aqui uma representação esquemática e vocês reparem, eu tenho uma conduta aqui representada com uma ligeira inclinação, está bem?
só uma pequena à parte, em termos de canalização, nós chamamos condutas as canalizações que transportam fluidos do tipo gás e chamamos tubagem às canalizações que transportam fluidos do tipo líquido. Está bem? Só uma questão de precisão, às vezes, na terminologia. O que é que nós temos aqui representado? Temos então representado a nossa altura piezométrica e temos aqui ainda a nossa altura dinâmica ou cinética. Temos aqui a nossa cota geométrica do ponto 1 e do ponto 2 e vocês reparem que, idealmente, nós teríamos que a nossa linha de energia, dada aqui pela linha energética, deveria ser horizontal. Mas ela não é, devido ao quê? O que é que acontece aqui entre 1 e 2? Entre 1 e 2 existem perdas por atrito. Ora, as perdas por atrito são originadas ou fazem parte daquilo que vamos designar como perdas contínuas. E, portanto, vamos ter aqui esta diferença representada por HF, que vai nos contabilizar exatamente estas perdas de energia, estas perdas de carga. Portanto, aqui é a linha piezométrica. Como é óbvio, a diferença entre as duas é a linha cinética, está bem? Bom, a determinação destas perdas de carga faz-se recorrendo a equações empíricas, aqui apresentadas como fórmulas práticas. Temos a primeira, que é designada por fórmula de Hazen-Williams, diz-nos que a perda de carga será dada por 10,65 vezes o caudal levantado a 1,85 sobre o coeficiente que depende da natureza das paredes, levantado a 1,85 e vezes o diâmetro da tubagem, levantado a 4,87. Está bem? Estas equações têm depois zonas de aplicabilidade, que depois iremos ver um pouquinho mais à frente. Também. Uma das fórmulas práticas, das mais comumente utilizada, é esta que aqui está, que é a fórmula de Darcy-Weisbach, que nos diz que a perda de carga é-nos dada pelo atrito, multiplicado pela relação que existe entre o comprimento da tubagem e o seu diâmetro, multiplicado ainda pela energia cinética do escoamento. Tá bem? Portanto, esta fórmula, como diz aqui, tanto serve para o escoamento em regime turbulento quanto para o laminar, é também utilizada para toda a gama de diâmetros. É, portanto, uma fórmula mais do tipo universal. Certo? Este fator de atrito que aqui aparece, e leiam por favor aqui a legenda, diz-nos que pode ser determinado através do diagrama de Moody. É um das formas práticas que nós temos para determinar este fator de atrito. Este fator de atrito também muitas vezes já está muito bem caracterizado para variadíssimos tipos de condutas e, portanto, podemos também obtê-lo por condições particulares em que para um dado tipo de conduta com dada dimensão aparece-nos um fator de atrito. Okay? Isto aparece às vezes em ábacos, aparece também em tabelas ou ainda pode ser determinado através de outro tipo de equações que não esta de Darcy-Weisbach. Uma das fórmulas muito utilizada para a determinação do fator de atrito, em vez de estarmos a utilizar o diagrama de Moody, que mais à frente iremos vê-lo, é a chamada equação de Colebrook e White. Esta equação também bastante prática e bastante usual utilizá-la, só que tem uma pequena grande desvantagem, que é o facto de ela depender dela própria. E já vos passo a explicar o que é que isto significa. Vocês reparem que eu tenho aqui o fator de atrito, pronto, dado por esta relação que está aqui, que é a rugosidade absoluta sobre o diâmetro. Rugosidade absoluta sobre o diâmetro chamamos nós rugosidade relativa. E depois temos aqui o Reynolds levantado a 0,9, ok ao quadrado.
Portanto, esta é uma equação simples. Há outra que nos aparece em que este fator de atrito ainda vai depender dele próprio. E, portanto, isto conduz-nos a um processo iterativo. Este processo iterativo é o tal aspecto que eu digo grande desvantagem, não é? Portanto, quando estamos, por exemplo, numa prova de avaliação, estamos com necessidade de proceder aos cálculos de forma bastante rápida e o facto de termos que recorrer a um processo iterativo faz com que realmente a gente sinta que estamos aqui a ter um processo fastidioso e, portanto, que demora muito. Mas posso-vos dizer que a segunda, terceira interpolação, portanto, iteração, desculpem, resulta no resultado final. Depois temos as chamadas perdas de carga localizada. Ora, as perdas de carga localizada são, vamos resumir de certa maneira, qualquer tipo de acessório, qualquer tipo de equipamento que possa existir na tubagem e que provoque uma perda de energia naquele ponto. Ora, que tipo de acessórios é que nós temos em tubagens? Temos válvulas, temos alargamentos ou estreitamentos, não é? Portanto, temos curvas e cotovelos e contrações, como eu vos disse, ou expansões, e tudo isto, portanto, são derivações também, portanto, tudo isto são acessórios que localmente vão introduzir uma perda de energia no nosso escoamento. Se, por exemplo, tivermos um equipamento do tipo bomba ou turbina, ele também tem uma perda de energia localizada. Mas como são equipamentos que pretendem utilizar ou pôr energia no nosso sistema, isto é, em certa medida, já contabilizado naquilo que é designado como, por exemplo, as alturas disponíveis ou a altura de elevação dos equipamentos. Bom, portanto, a nossa perda de carga ou perda de energia total não é mais nem menos do que a perda de carga contínua, devido ao atrito, mais as perdas de carga localizadas. Portanto, temos aqui exemplos então de válvulas, ok? Uma válvula aqui pode ser de globo, pode ser de esfera. Temos aqui uma derivação. E depois temos então as perdas de carga localizadas. Ora, diz-nos aqui métodos capas. Porquê? Porque para cada tipo de acessório existe um valor de capa associado a si. E depois, o que é que nós temos que fazer para determinar a perda de carga localizada? Multiplicar este valor, que é um parâmetro adimensional, pela altura cinética. Está bem? Aqui alguns valores típicos destes acessórios. Cotovelos, okay? Um valor bastante utilizado é com raios curtos, portanto 0,9. Se já for um raio longo, reparem, um raio longo, não é? Portanto já suaviza um pouco o valor, 0,6. Cotovelos a 45 graus, 0,4. Curvas a 90 graus, mas com uma relação entre o raio da curva, salvo seja, e o diâmetro igual a 1, de 0,4. Curvas também a 45 graus já é um valor de 0,2. Vocês reparem, existem aqui tecnologias semelhantes em termos de acessório, mas que conduzem a fatores de perda de carga localizada bastante dispares. Né? Portanto, temos que ter isto em atenção quando estamos perante um projeto, por exemplo, de uma canalização ou de uma tubagem. Tudo que nós introduzimos na nossa canalização vai fazer com que haja estas perdas de energia localizadas. E, portanto, trajetos também mais linear possível é aquilo que se pretende. Não é? Temos aqui um T de passagem direta, bom, alguns tipos de válvula, não é? Curvas de retorno e válvulas ainda de boio. Okay? Temos aqui então uma representação esquemática desta válvula a atuar e o que é que sucede a nível do escoamento, não é? Uma redução da secção, consequentemente o que é que vai acontecer? Um aumento da velocidade, uma diminuição da pressão, okay? Portanto, e daí que tenhamos aqui dois manómetros que nos vão evidenciar este fenómeno. Bom, temos agora o chamado método de comprimento equivalente ou virtual.
reparem, o que é que isto significa? Considera-se que as peças e conexões podem ser substituídas, a nível de cálculo, por comprimentos virtuais de tubagem que resultem na mesma perda de carga. Isto é fundamental quando nós estamos a fazer dimensionamento. Porquê? Porque nós pretendemos escolher, por exemplo, uma bomba, ou queremos determinar uma turbina ou um ventilador. Qualquer destes equipamentos necessitam de saber qual é que é o caudal que eu tenho que fornecer, mas também tenho que saber qual é que é a energia que eu tenho que fornecer para suprir todas as perdas do sistema. Portanto, eu tenho que fazer, como projetista, comprometer-me em dizer, olha, eu quero ir daqui deste ponto até este ponto, mas vou ou assim, ou vou fazer algo deste tipo e perceber quais são as consequências de uma solução ou outra. Se eu fizer um trajeto linear, é diferente do que se eu fizer algo deste tipo. Ora, quando eu faço estas curvas que aqui estão, ou estes cotovelos que aqui estão, o que é que eu estou a introduzir? Acessórios. E então, esta segunda situação poderia ser substituída por um comprimento linear equivalente. Desde que eu conseguisse, por exemplo, dizer que o nosso cotovelo era equivalente a não sei quantos metros. É isto que este slide pretende demonstrar. Como é que podemos fazer isto? Muito simples, ok? Ou recorremos já, como eu vos disse, isto está mais do que estudado. Temos aqui a situação em que, por exemplo, diâmetros nominais, ok? Aqui da nossa tubagem, depois os diversos acessórios, e podemos utilizar de forma empírica estes valores. E reparem, está aqui um pequeno exemplo. Temos aqui tubagem linear, tínhamos 10,5 metros. Depois temos esta válvula de retenção, temos esta válvula de gaveta, temos então ainda esta válvula de pé e estes dois cotovelos que aqui estão. E, portanto, isto que aqui está seria a mesma coisa que, em vez de estar este acessório, é como se eu tivesse 9,7 metros. Em vez de estar este acessório, mais meio metro. Em vez de estar este, mais 20 metros. Em vez de estar estes dois, mais 3,2 metros. Então vocês parem. A tubagem, que aqui está representada, que tem 10,5 metros, mais estes acessórios todos, é exatamente a mesma coisa do que eu considerar 43,9 metros desta tubagem que aqui estava antes. Certo? Como é que nós fizemos isto? Fizemos isto recorrendo a uma equação muito simples, que é que nós vimos aqui atrás. Temos a nossa perda de carga localizada e temos a nossa perda de carga contínua, correto? Se vocês virem estas duas equações, a perda de carga contínua e a perda de carga localizada, nós podemos então chegar e substituir, por exemplo, eu vou sair aqui da aplicação, também do PowerPoint, e vou aqui, pode ser, vou abrir aqui uma nova aula em mecânica dos fluidos, ok, na aula de 27/4, então aquilo que eu estava a referir é como se eu agora fizesse, como é óbvio, desculpa, que as perdas de carga localizadas, desculpem lá, vou aqui apagar isto, portanto, que a nossa perda de carga contínua fosse igual à perda de carga localizada. Portanto, nós tínhamos aqui FL sobre D V quadrado sobre 2G, certo? Não vou colocar aqui, porque vocês reparem que eu também tinha V quadrado sobre 2G. Portanto, basta-nos agora dizer que é igual a somatório de K. Portanto, cada um dos acessórios é determinado, desculpem,
por esta forma. Portanto, eu agora posso determinar o comprimento equivalente daquele acessório resolvendo esta equação em ordem a L. Ok? Ok, vamos então retomar a apresentação. E temos então, como estamos aqui já à frente, portanto, temos aqui então o comprimento equivalente e percebemos o que é que cada um deles significa, ok? Portanto, neste esquema, temos então aqui a representação do comprimento equivalente de cada um dos acessórios, está certo? Bom, nesta equação do Darcy-Weisbach, aquilo que podemos então fazer é determinar o comprimento equivalente através da igualdade entre a perda de carga contínua e a perda de carga localizada, como eu vos mostrei ainda agora. Depois temos aqui os típicos materiais de construção e que também nos aparecem na representação do diagrama de Moody. Está lá em inglês, está aqui a sua designação e depois aqui também a sua tradução, sabendo que este português é o português do Brasil, portanto tem aqui alguns termos que nós devemos ter alguns cuidados também por causa da nossa designação. Nomeadamente, por exemplo, temos aqui concreto não é o nosso botão, está certo? Bom, e agora aparece-nos o diagrama de Moody. O que é que este diagrama de Moody tem em termos de informação? Nós temos aqui no eixo então, das abscissas o parâmetro adimensional do número de Reynolds. Se vocês estiverem recordados, o número de Reynolds não é mais nem menos do que a relação entre as forças de inércia e as forças de viscosidade. E, portanto, quando nós estamos a falar de tubagens, nós temos aqui então o ρVd sobre a viscosidade absoluta. Portanto, necessitamos sim de saber qual é que é a velocidade de escoamento, necessitamos saber qual é o diâmetro interno da nossa tubagem, o ρ do fluido, como é evidente, que é a água, não é? E aqui a viscosidade absoluta. Depois, temos aqui algumas curvas características. O que é que nos permite isto? Permite-nos, nesta abscissa que aqui está, nós temos a rugosidade relativa. Ora, a rugosidade relativa não é mais nem menos do que a rugosidade absoluta a dividir pelo diâmetro. Temos aqui a rugosidade absoluta de alguns materiais, dividimos isto pelo diâmetro e obtivemos aqui então a nossa curva para a rugosidade relativa. O que é que fazemos? Determinamos o nosso número de Reynolds, interceptamos com o nosso valor da rugosidade relativa para o nosso típico valor do material de construção que estamos a consultar e depois vamos fazer a leitura do fator de atrito neste eixo que aqui está. O que é que ainda vos posso aqui chamar a atenção? Posso-vos chamar a atenção que existe uma zona que é de escoamento laminar, portanto até aos 2300, mais coisa, menos coisa, em que temos valores típicos do fator de atrito que podem ser determinados por esta equação desta reta que aqui está. Certo? Esta já vos vou apresentar. É normalmente dada pelo valor de 64 sobre Reynolds. E, portanto, se nós estivermos em regime laminar, podemos ou vir aqui ao diagrama de Moody, interceptamos, ou então fazemos a determinação através da equação de 64 sobre Reynolds. Alguma nomenclatura também, alguma bibliografia, desculpem, também apresenta o valor de 16 sobre Reynolds. É apenas uma questão de fórmula em que temos o F ou temos o 4F. Não é? Bom, portanto, como quase todos os escoamentos que nós temos, estamos já em regime turbulento. O regime turbulento é acima de Reynolds igual a 2300. Nós temos então, imaginando aqui, por exemplo, um valor de 20.000, número de Reynolds, tínhamos aqui um tubo com uma rugosidade relativa de 0,01
e, portanto, íamos ler aqui o valor do fator de atrito de 0,01. Está bem? Não tem equivalência aqui a rugosidade relativa com este fator de atrito. Se vocês tivessem a ver aqui o valor de 0,04, por exemplo, já teríamos um valor típico na ordem de 1, qualquer coisa, está certo? Portanto, vocês têm aqui depois os valores 0,01, depois aqui já seria perto de 0,02. Okay. Esta zona que aqui aparece destacada, designada como zona crítica, é uma zona de transição entre o regime laminar e o regime turbulento. E, portanto, as curvas aqui já aparecem de forma um bocadinho, portanto, de forma tracejada, o que significa que a sua aplicabilidade já pode ser bastante questionável, está certo? Muito bem. Okay? Como eu vos disse, as duas representações possíveis. Neste caso concreto temos a bibliografia a dar-nos que o fator de atrito é 16 sobre Reynolds, mas a maior parte da bibliografia apresenta-nos o valor de 64 sobre Reynolds. Ou então poderia-vos dizer que na bibliografia anglo-saxónica, portanto, é que teremos valores típicos de 16 sobre Reynolds. Bom, temos então aqui, até aqui visto as perdas de energia, vimos a energia aplicada, temos agora a possibilidade de analisar isto sob o ponto de vista ainda do diâmetro equivalente. Vocês reparem, se nós estivermos a falar de tubos com o escoamento no seu interior, nós temos aqui uma situação que é se o canal não for totalmente preenchido. E então, o que é que acontece? Se não for totalmente preenchido, eu não tenho o diâmetro, não deveria ser exatamente aquele, não é? Portanto, do diâmetro interior do tubo. E aí temos o escoamento a ocorrer em condutas parcialmente cheias. Nestes casos, temos a possibilidade de determinar um diâmetro equivalente que nos é dado por uma equação do tipo 4 vezes o raio hidráulico. Este raio hidráulico tem a ver com o perímetro molhado, está certo? Vocês reparem, raio hidráulico é igual à área da secção transversal do escoamento sobre o perímetro molhado e, portanto, dessa forma conseguimos determinar qual é que é o nosso diâmetro equivalente. Algumas situações, tubo circular cheio, como é evidente, se nós tivermos esta situação, como é óbvio, o diâmetro equivalente vai dar exatamente igual ao diâmetro da tubagem. Se nós tivermos, por exemplo, tubos circulares concêntricos, isto são situações que ocorrem em diversos equipamentos, permutadores, por exemplo, nós já vemos aqui que o nosso diâmetro equivalente, certo? 4 vezes a área do diâmetro exterior ao quadrado, pronto, ok, π d ao quadrado sobre 4. Simplificando depois isto, temos aqui o nosso caso notável, não é? Diâmetro exterior menos diâmetro interior, mais diâmetro exterior mais diâmetro interior, a dividir por aqui, podemos cortar, ficando apenas então que o nosso diâmetro equivalente é dado pela diferença entre o diâmetro exterior e o diâmetro interior. Okay? É o espaço anular. Um tubo de secção quadrada, neste caso a nossa área é L ao quadrado e portanto teríamos ali o perímetro 4L, ficaria apenas que o diâmetro equivalente seria igual ao L. Tubo circular cheio até metade, neste caso daqui já teríamos então o diâmetro equivalente, reparem, 4 metade, não é? πd ao quadrado sobre 4 sobre meia circunferência, portanto, teríamos então que o nosso diâmetro equivalente era igual a D. Portanto, nesse caso, a energia resultante do escoamento é calculada através da chamada equação de Fanning, que temos aqui, em que a perda de carga é dada então por F deste F, ao fim e ao cabo, de Fanning, fator de atrito de Fanning, sobre L vezes L sobre D, equivalente,
V quadrado sobre 2G mais o somatório das perdas de carga localizadas vezes V quadrado sobre 2G e, portanto, o nosso fator de atrito é fundamental que a gente consiga determinar e de uma forma bastante prática, tá bem? Aqui temos então a determinação da velocidade de escoamento. Se nós soubermos qual é que é o caudal volúmico e se dividirmos pela área transversal desse mesmo escoamento, e vamos obter, como é evidente, a velocidade de escoamento. Temos aqui, no caso, por exemplo, de tubos concêntricos, qual é a velocidade a considerar? Teríamos então o caudal volúmico a dividir pela área transversal do anel, πd ao quadrado do diâmetro exterior menos πd ao quadrado do diâmetro interior. Ok, temos aqui uma situação em que deseja-se saber qual será o tipo de conduta que terá menor perda de carga para a distribuição de ar. Se temos menor perda de carga numa secção circular ou numa secção quadrada, vamos considerar uma área de secção com 1 metro quadrado, okay, para efeitos de cálculo. Vamos considerar ainda o modelo newtoniano, fluidos incompressíveis, e relacionar as perdas de carga através da perda de carga circular e da perda de carga quadrática. Se considerarmos inicialmente que a velocidade é a mesma, o fator de atrito vai ser muito semelhante entre um e o outro. E, portanto, aquilo que podemos aqui obter é que a perda de carga, a relação entre as perdas de carga da conduta cilíndrica e a secção quadrada não é mais nem menos do que o diâmetro da secção quadrada dividido pelo diâmetro da secção cilíndrica, ok? Através destas simplificações. E agora temos que determinar estes diâmetros. Na secção circular seria πr ao quadrado, ora tínhamos uma área de secção 1 metro quadrado, logo aqui teríamos um diâmetro de secção circular de 1, aproximadamente 13 metros. Se formos determinar isto para a secção quadrada, como é óbvio, o diâmetro equivalente seria ao lado do quadrado, como era uma área de 1 metro quadrado, portanto seria L vezes L, 1 metro. E, portanto, teríamos então aqui qual é que se obtém. Portanto, em termos de relação entre os dois, nós conseguimos ver que a perda de carga numa secção cilíndrica é 88% da perda de carga da secção quadrada, ok? E, portanto, a energia perdida por atrito, por unidade de massa, numa conduta então circular, é geralmente aquilo que é o complementar, 12% menor que na secção quadrada. Faz sentido, não é? Portanto, também isto devido ao quê? Às arestas, certo? Bom, obrigado.